alguns números, de acordo com o seu salário, o quanto está disposto para isso. Como decidir se realmente é positivo para essa pessoa, é benéfico para essa pessoa realizar esse saque, e como gastar esse dinheiro, né? Ou de repente guardar, o que é melhor fazer com esse valor? Bom, na minha opinião, eu acho que a gente precisa, dado como é feito o rendimento do FGTS, né, que é muito baixo versus outras possibilidades de investimento, eu acho que a pessoa deveria tirar, sacar esse dinheiro e colocar num rendimento de mais alto. Contudo, a gente não sabe como é que vai ser a decisão de consumir, né, se você vai ter uma propensão a poupar ou uma propensão a consumir. Eu acho que o governo, na verdade, está esperando uma propensão a consumir, né, que aí sim você movimenta a economia, não simplesmente você tirar do FGTS e pôr num rendimento maior que deveria ser o esperado, né? E esse consumo, a pessoa deve priorizar o quê? Algo que ela está necessitando, uma conta a pagar? Eu acho que sempre para diminuir dívida com taxas de juros mais altas, dado que a gente tem aí um rendimento, como eu mencionei, muito baixo do FGTS, ou até uma necessidade de um bem durável maior. Essa, na verdade, é uma solução mais imediatista para a economia quando a gente precisa realmente do dinheiro circulando, né? É uma boa oportunidade, você vê como uma boa oportunidade? Como você disse, eu concordo, ela é bastante imediatista, né, Paulo? Eu acho que a gente tem uma experiência no passado que sugere que movimentar a economia via consumo das famílias com medidas como essa, ela não é sustentável no longo prazo. O que o Brasil precisa nesse momento para voltar a crescer de forma estrutural ou de forma mais parruda, vamos dizer assim, é via investimento. Né? Então, precisa que as empresas, né, investidores comecem a colocar o dinheiro aqui no Brasil para a gente voltar a crescer de forma mais estrutural, gerando empregos e aí, por fim, você fomentar o consumo. Então, de fato, essa medida é uma medida mais imediatista do que vai causar um ganho de crescimento estrutural. E de que forma isso pode ter ou não relação com a reforma da Previdência, que já está começando a andar, agora o pessoal está mais otimista, porque todas as entrevistas que a gente faz sobre economia no Brasil, o ano passado a gente esperava os resultados nas urnas, e esse ano é sempre a reforma da Previdência, teve uma entrevista longa, inclusive de ministros aí dizendo, calma, reforma da Previdência não é no primeiro momento, é a longo prazo, mas para uma única alternativa, o único personagem principal dessa história, ela realmente vai gerar uma boa recuperação da economia, ou pelo menos positividade da economia brasileira. De que forma isso entra aí nessa decisão do governo de tentar fazer essa antecipação, aí, esse resgate de FGTS e PIS/PASEP? Eu concordo com vocês. Em reforma da Previdência, a gente brinca que foi um monotema, né? Ao longo desse ano, a gente só falou de reforma da Previdência. E, de fato, né, a reforma da Previdência sendo aprovada e tudo caminha para isso, não significa que imediatamente pós-reforma da Previdência a gente vai voltar a ter um crescimento no Brasil, né? Mesmo porque as respostas efetivas da reforma da Previdência, elas serão daqui 10 anos, né? A poupança do governo com a reforma da Previdência, ela se vê em 10 anos e não agora. O que a gente tem de ganho agora é uma expectativa de um aumento de confiança, né? Sobretudo dos investidores. E daí a decisão dos investidores de o Brasil está numa situação institucionalmente melhor e, portanto, a gente resolve investir no país e ele volta a crescer. Então, o canal da reforma da Previdência que a gente tanto espera para esse ano. Já essa possível medida a ser anunciada do FGTS, ela tem um caráter mais imediatista. E daí o que a gente pode tentar fazer um paralelo é o seguinte, enquanto a reforma da Previdência, ela é impopular, né? Porque, assim, embora ela seja necessária, é uma coisa que o Brasil precisa, acho que não está mais em discussão isso, a gente até tem um certo apoio popular a essa medida, ela é impopular no sentido que ela fere alguns pontos do trabalhador, né? A gente vai ter que trabalhar por mais tempo, enfim, é necessário, mas teremos que fazer essas mudanças. Já a liberação do FGTS é em pró do trabalhador, né? Ela ajuda isso, porque, como eu mencionei, a forma que se rende o FGTS, que fica lá parado, quando em algum momento da vida você vai poder tirar, ela tem um rendimento muito menor. Então, é vamos dizer assim, uma medida mais popular do que a reforma da Previdência.
Previdência. Agora, quando que você acha que vale a pena fazer essa retirada? Não para a economia, porque para a economia, aqui de acordo com o ministro da Economia, a expectativa é liberar 42 bilhões de reais de FGTS a serem sacados no mês de aniversário dos correntistas. Então, por exemplo, o meu mês é fevereiro, então acho que não vale. Mas assim, sei lá, eu faço aniversário em outubro. Como é que eu me planejo até outubro para tirar esse valor que é permitido? Eu tiro todo esse valor, eu tenho que ter um planejamento? Ou quando você acha que é melhor não tirar e realmente deixar lá? Eu não consigo ver nenhum motivo para deixar lá. O melhor é sempre tirar. Eu acho que assim, a hora que te derem a oportunidade, que o governo der a oportunidade para o trabalhador tirar, já saca esse dinheiro e faz um melhor uso dele. O melhor uso pode ser alguma conta principal que a pessoa está querendo, alguma compra? Um investimento de rendimento melhor. Qual que seria o investimento de rendimento melhor? Assim, é difícil falar, porque depende do valor, depende da característica da pessoa, enfim, mas certamente existe um investimento para cada cidadão. Mas eu acho que eu diria isso, né? Em termos de prioridade, é uma dívida que tem um juros muito altos, sei lá, cartão de crédito ou alguma prestação de veículo, enfim, que em geral são crediários de taxa de juros muito alta, ou talvez colocar no investimento melhor, mais rentável. E para o PIS/PASEP vale esse mesmo pensamento? Tem 21 bilhões aí de reais que devem ficar disponíveis, mas 2 bilhões é que devem ser efetivamente retirados pelos trabalhadores. Sim. O PIS/PASEP, ele alcança uma população de classe menor, né? Porque é só para quem ganha até 5 salários mínimos por mês, 2 salários mínimos por mês, desculpa, agora eu esqueci o detalhe. Mas, enfim, é uma população menor, mas também acho que vale para os dois, vale para as duas formas. E a partir do momento que a gente faz a retirada, já é automático, já começa a girar na economia, né? Sim, supondo que a população vai ter uma propensão a consumir. A gente vai parar de falar só de reforma da Previdência, está girando a economia com PIS/PASEP. Na verdade, é importante lembrar que quando essa equipe econômica foi anunciada lá no início do ano, quando o Paulo Guedes foi anunciado como ministro da Economia, sua equipe foi feita, ele mencionou a possibilidade de tempos em tempos trazer novas medidas econômicas, né? Isso não estava acontecendo ao longo do primeiro semestre, imagino porque o governo estava todo inclinado e debruçado na articulação da reforma da Previdência, né? No monotema. Então, assim, acho que a partir de agora a gente deve ter medidas de tempos em tempos e acredito que essa é uma delas. Você vê ela com olhos positivos para a economia brasileira. Tá certo. Então, o que a gente quer realmente é dinheiro circulando, a gente precisa melhorar. Ela não é tão eficaz, como eu mencionei, em termos de trazer crescimento estrutural como investimentos, mas também não fere em nada. Mas nesse momento, de repente, dá uma acalmada no mercado e vem a reforma da Previdência mais a longo prazo. É um pequeno alento, né? Tá certo. Obrigada, Fernanda Consorte, que é economista-chefe e estrategista de câmbio do Banco Urinvest, conversando aqui com a gente sobre essa medida aí, possível medida do governo aí de fazer essa liberação de saques do FGTS e também PIS/PASEP. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Paula. Agora, 13h09, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos demais